Fique à vontade. Ok, é um prazer mais uma vez estarmos aqui para dividirmos aqui um pouco da palavra de Deus, né? Um pouco da palavra de Deus é muito para cada um de nós, mesmo. Apenas um verso bíblico, ele traz um conforto, uma esperança para a nossa vida que muitos livros de autoajuda nós não conseguimos encontrar, né? Eu gostaria de meditar, eu agradeço aí a cada um dos irmãos, né, que está aqui presente. Que Deus, o Eterno, abençoe aos irmãos, aos pedidos feitos aqui, os agradecimentos, né, os livramentos que Ele nos deu. E temos hoje esse canal, né, que é a internet aí, que nos liga, né, apesar de nossa distância, né, meus irmãos, nos liga aí a estarmos sempre juntos, pelo menos que compartilhando, escutando os irmãos e tendo aí, se compadecendo, né, a gente fica sabendo dos problemas, né, meus irmãos? A gente fica sabendo, mostrando que nossa vida não se resume apenas em nós, e há muitos irmãos que estão aí na mesma caminhada cristã, né? Olha só, meus irmãos, eu gostaria de meditar no prefácio do livro de Lucas, né? Os irmãos estão me escutando bem, não estão? Estou com o microfone aqui, o meu. Sim, Ok, maravilha. O prefácio no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, meus irmãos. Eu gostaria de aqui fazer uma reflexão sobre essas palavras aqui do Lucas, né? Que era conhecido também como Doutor Lucas, né? Diz o seguinte: tendo em vista, né, aqui numa versão, a minha versão diz, tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Que palavras, meus irmãos. O livro de Lucas é sensacional, né? Lucas, ele foi companheiro, né, do apóstolo Paulo, né? Paulo, como nós sabemos, foi um dos maiores apóstolos que o nosso Senhor Jesus Cristo teve, né? Jesus conviveu ali com os 12. Paulo foi chamado depois, mas se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo, né? Ele mesmo disse muitas vezes em suas cartas que recebeu o evangelho não de homens, né? Mas do próprio Cristo, né? Que coisa maravilhosa. E Lucas, nós podemos ver que de alguma forma ele, eu não sei se eu vou apertar esse gut it, né? Acho que apareceu aqui na minha tela, irmão. Pronto, eu acho que o do irmão Valdomiro compartilhou ali, mas tudo bem. Então, como eu estava dizendo, Lucas, ele, nas suas viagens, né, do apóstolo Paulo, né, que escreveu também um livro de Atos, nós sabemos disso, ele foi companheiro, ele participou dessas viagens do apóstolo Paulo, né? Nós podemos encontrar isso, né? Alguns entendem que ele começou a sua viagem a participar com o apóstolo Paulo a partir do capítulo 16 de Atos, né? No capítulo 16 de Atos, capítulo 16, verso 10. Eu vou citar os versos, a Bíblia está aqui na tela, fica mais fácil, né, meus irmãos? Mas os irmãos podem anotar para depois aí conferir na sua palavra posteriormente, né? Atos 16, 10 diz que, e logo depois desta visão, procuramos, né, os verbos no plural, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava, né, para que lhe anunciáramos o evangelho, né? Em capítulo 20, verso 6 de Atos, ainda, Lucas também diz o seguinte, olha, depois dos dias dos pães asmos, né, navegamos, né, veja só o plural, né, de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Podemos encontrar também aí no capítulo 27 de Atos, capítulo 27, verso 1, quando diz o seguinte: ao ser decidido o nosso embarque para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta, né? Ao ser decidido o nosso embarque, tá vendo? Isso são palavras de Lucas, né? No capítulo 28, verso 16, diz o seguinte: depois de chegarmos a Roma, foi permitido a Paulo morar em casa junto com o soldado que vigiava. Depois de chegarmos, né, a Roma,
Então, nós podemos ver que Paulo e Lucas estava presente ali nas viagens de Paulo. E nós podemos ver também lá em Colossenses 4,14, que Paulo ele cita, né, o Lucas, né, quando ele disse: saúda-vos, Lucas, né, o médico amado. Então, Paulo chama aqui Lucas de médico, né? É por isso que muitas pessoas dizem doutor Lucas, né? Nós sabemos perfeitamente que Lucas ele não era discípulo de Cristo, não é isso? Foi um dos um dos que escreveram ali um dos evangelhos, mas Mateus, Marcos e João conviveram com Jesus os 3 anos e meio. Mas Lucas não. Lucas veio depois como ali, vamos dizer assim, um investigador. Lucas foi um detetive da palavra, um detetive do evangelho, um detetive que resolveu investigar a vida de Jesus para ver se as coisas eram de fato assim. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo diz ainda o seguinte: ó, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Né? E também em Filimon, né? O verso 24, capítulo 1, verso 24, só tem um capítulo, né? Ele diz também, cita mais uma vez Lucas, né? Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então aí mostra claramente que Lucas estava acompanhando o apóstolo Paulo em suas viagens, né? E também Paulo cita ele em algumas cartas, mostrando que ele era o seu companheiro, era o seu cooperador, né? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Olha só, a carta de Lucas, nós não sabemos a data exata que ela foi escrita, certo? É uma data incerta, né? Mas muitos acreditam que foi escrito depois de Mateus, Marcos e João, né? E também que teve ali a participação do apóstolo Paulo. É possível, porque já que Lucas estava viajando, né, com Paulo, Lucas escreveu o evangelho dele, com o seu nome, Lucas, e também o livro de Atos, né? E já que ele estava viajando, é possível que Paulo tenha absorvido algumas histórias, né, que Lucas escreveu em sua palavra e os dois compartilharam ali, né? O nome Lucas ele mostra que ele não era judeu, né? Porque o Lucas mais seria talvez um nome romano, né? A palavra seria Lucus ou Lucilus, né? Que nós hoje conhecemos na nossa tradução como Lucas, né? Seria romano ou alguns colocam aí como sírio, mas tudo bem. O que importa é que nós temos esse evangelho nas nossas mãos, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas começa aí, como nós já lemos no verso 1, tendo em vista que muitos, olha só, ele começa dizendo que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os fatos que cumpriram entre nós. Meus irmãos, a primeira pergunta que nós fazemos desse verso é quem são esses muitos, né? Que o apóstolo, que o Lucas fala aqui, né? Esse muitos, com certeza, quando a gente vê esse contexto, não era Mateus, Marcos ou João, né? Era outros. Aí fica-se a pergunta, mas quem eram esses muitos, né, que ele aqui está citando? Então, outras pessoas falaram da história de Jesus, né? Embora nós só conhecemos aqui na Bíblia Mateus, Marcos, né, João e Lucas, né? Mas nós podemos encontrar aí, né, hoje, né, nós encontramos alguns, por exemplo, tem o Evangelho segundo Nicodemos, né? Tem o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Matias, Matias que ficou ali como diácono, né, no lugar de Judas, né? E também tem a história, o historiador Flávio Joséfo, né, que foi um grande historiador, mas o fato é que Lucas cita aqui esse muito, algumas outras pessoas estavam empenhadas em elaborar e falar de Jesus, né? E aqui fica a primeira pergunta para a nossa reflexão. Estamos nós empenhados, meus irmãos, em falar do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou nós estamos, às vezes, empenhados em certas discussões, em disputas doutrinárias, que muitas vezes, meus irmãos, não nos leva a uma conclusão, né? Acho que a gente precisa muito falar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem tantas pessoas aí carentes do Evangelho, de conhecer o ministério de Jesus, meus irmãos. E Lucas aqui, ele disse que ele se empenhou, né? Ele se empenhou em falar de Jesus, em colocar o seu relato, né? O seu relato histórico, né? Em um livro. E esse livro tinha um destino, né? Tinha um destino. Esse livro, como nós já lemos agora há pouco, o destino era Teófilo, né? O verso 2 diz que, conforme nos transmitiram
os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Essa palavra princípio, é claro que se baseia num princípio na questão de quando Jesus iniciou o seu ministério, né? E, porque a palavra princípio, às vezes, nos leva àquele conhecimento, o princípio, como dá lá em João 1, né? No princípio era o verbo, né? E Gênesis 1 também diz lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E esse princípio de João 1 e o outro princípio de Gênesis 1, né? Particularmente, eu acredito aqui dos irmãos também, eu não sei a compreensão, né? Mas eu vejo o princípio de João 1 antecedendo, né, ao princípio de Gênesis 1, né? Primeiro vem João 1, depois vem o Gênesis 1, né? Há quem coloque como se fosse o mesmo princípio, né? Não, bem, mas eu particularmente eu tenho essa compreensão de que o princípio de João 1 vem antes, né? Mas aqui esse princípio que Lucas fala aqui não é esse, né? Mas o princípio do início do Evangelho de Jesus Cristo, né? E ali era um princípio, é um início, e é isso interessante, porque as pessoas dizem, mas Jesus, os 30 anos de Jesus que não está nos Evangelhos, meus irmãos, não nos interessa, né? O que nós temos da vida de Jesus antes do seu batismo é ali ele aos 12 anos diante dos doutores da lei, né? Pouquíssimas coisas falando acerca de Jesus antes do seu batismo, né? Por quê? Porque o que nos interessa é o início do seu evangelho. Foi ali que iniciou o Messias, o Cristo, o batizou e ele ali toma início ao seu evangelho. Tanto que no livro de Marcos, capítulo 1, verso 1, ele diz, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, né? Princípio do evangelho de Jesus Cristo. E em 1 João capítulo 1, verso 1, ele diz também de novo, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida. Então, e é interessante esse 1 João 1, né? O apóstolo João, talvez esse princípio aqui de João, ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, aí às vezes você fica pensando, mas será que esse princípio de 1 João 1 ele quer também fazer referência ao princípio que ele mesmo escreveu lá em João 1, no evangelho dele? É possível, né? Mas é possível também ele querer dizer ali que era o princípio do evangelho, do início do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E esse muitos, meus irmãos, nós não podemos esquecer que, além dos 12 apóstolos, né, tinha lá também 70, né, discípulos ali que acompanhavam Jesus, né, estava sempre ali vendo os fatos acontecerem, né, e talvez ali alguns tenham realmente começado ali a escrever alguma coisa e para documentar a história de Jesus, né? Ou seja, essas pessoas, como diz Lucas aqui, foram testemunhas oculares, eles puderam ver Jesus, eles puderam escutar Jesus. Isso era maravilhoso, né? É maravilhoso porque foi como diz o profeta, né? Que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Nós sabemos que no santuário terrestre foi de uma glória, né, imensa, né? Quando ali o Salomão fez tal, mas a glória da segunda casa foi maior. Apesar da segunda casa não ter a beleza exterior, a beleza física que tinha a primeira casa, né? A que Salomão fez. Mas a glória da segunda foi maior, por quê? Como disse o profeta, porque Cristo estava ali presente, né? O Messias estava presente entre eles, né? E essas pessoas tiveram essa testemunha, foram testemunhas oculares de Jesus. E puderam, de alguma forma, falar a Lucas e dizer, olha, eu presenciei isso. E ele foi ali, né, escrevendo sobre a vida de Jesus. É por isso que o livro de Lucas, ele é visto como um livro histórico. É um livro que as pessoas poderiam até dizer, olha, eu não quero estudar um ateu, né, poderia dizer. Eu não quero ler Mateus, não quero ler Marcos, não quero ler João, porque eles se conheceram, eles viveram com Jesus, e vai que eles tinham, de alguma forma, combinado essa história. Mas Lucas é diferente. Lucas não conviveu com Jesus. Lucas veio depois de Jesus. E ele veio como investigador, como eu já falei,
E quando a gente começa a ver Lucas, né, ler Lucas e depois o livro de Atos, a gente vê que tem fundamento, né? A maneira como ele escreveu, e ele não copiou o que Mateus escreveu, o que Marcos escreveu, o que João escreveu de forma alguma. Ele mostra muito claro isso aqui. Olha, eu pessoalmente, como diz aí no verso 3, ó, eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem. Né? Que origem? O início ali do batismo, o início do mistério de Jesus, né? E decidi escrever-te em um relato, né? Ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, né? E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Meus irmãos, o trabalho minucioso e dedicação pessoal, né, que Lucas teve foi para trazer essas informações ao seu suposto amigo Teófilo, né? A entender que ele era um amigo, né? Aí ele disse assim, ó, excelentíssimo Teófilo, né? E isso é de grande testemunho. Por quê? Porque o que levou, sabe, meus irmãos, a Lucas, né? Deixar, talvez, ele, como era médico, né? Talvez o seu trabalho ou a sua família mesmo, né? A escrever uma carta para uma outra pessoa, olha só, a carta de Lucas foi dirigida a Teófilo, uma carta pessoal dirigida exclusivamente a ele. Mas Lucas, o Evangelho, se tornou uma carta à disposição de bilhões de pessoas. Que coisa, né, meu irmão? Lucas, quando escreveu isso, Lucas não tinha, nem imaginava que a carta dele poderia chegar onde chegou. Né? Veja só como Deus trabalha, né? Essa expressão excelentíssimo Teófilo, né? Excelentíssimo, ela não era dada a qualquer um, né? Em Atos 23, verso 26, né, foi dado ao governador Félix, né? A Festo também no capítulo 26, verso 25. Então, esse excelentíssimo nos mostra que esse Teófilo era uma pessoa importante, uma pessoa pública, talvez aí um senador da época, um governador, ocupava algum cargo público, e Lucas decidiu escrever esse relato para ele. Agora veja que coisa interessante, né? Porque diz aqui que e isso no verso 4, quando Lucas diz aqui, ó, e isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Ou seja, alguém deu um testemunho ao Teófilo, né? Talvez um estudo bíblico ali rápido ao Teófilo, e Teófilo estava ali decidido a seguir essa fé, mas talvez um pouco ainda temeroso, né? O que será que é verdade mesmo isso aí, o que a turma está falando desse Jesus tal? E Lucas foi designado, né? Lucas, ó, eu vou atrás disso aí, eu vou fazer essa investigação, que eu quero saber se esse rei Jesus realmente existiu, se as coisas realmente foram de fato assim. E Lucas está aí, né? Conseguiu, fez esse relato e trouxe para o Teófilo, né? E muitos hoje, né, apesar de dizer, esse Lucas, o Jesus histórico realmente existiu, mas não leia Lucas, né? Vá para o livro de Lucas e leia, né? Mas a minha pergunta, vem aqui uma outra pergunta. Em que, meus irmãos, está baseada a nossa fé em Cristo Jesus, né? Você confia plenamente nas Escrituras Sagradas, né? Veja só, Lucas, essa carta foi a Teófilo, mas se tornou uma carta popular a bilhões de pessoas e hoje estamos aqui lendo ela, né? O que temos feito, meus irmãos, para ajudar outros a aumentar a fé de outros, né? Lucas aqui, ele se empenhou, porque ele queria aumentar e dar certeza a Teófilo de sua caminhada cristã, né? Estamos nós fazendo o mesmo, preocupados com os irmãos da fé, em conduzi-los à verdade, né? Isso aí nós precisamos refletir sobre nossas vidas, né? Olha, meus irmãos, alguns eles são convertidos ao Evangelho por alguma ação sobrenatural, né? Um milagre que aconteceu em sua vida. Eu me lembro não, né? Nós tivemos aqui um irmão, né? Em nosso meio, que ele era ateu, né? E ele, casado, a sua esposa era católica, e ela teve uma cura milagrosa, certo? Uma doença que ela teve. E ele
ficou chocado com aquilo ali. Então ele disse, Senhor, ele é ateu, né? Então isso confrontou ele e ele começou agora a ver a fé dela e ver que existia um Deus que curou a sua esposa. E ele se empenhou a ler a palavra, a conhecer a palavra tal, ao ponto de se batizar e entrar, né, na igreja adventista, foi membro da igreja, chegou a liderar um grupo tal, e depois de tanta investigação dele, ele sempre foi uma pessoa muito investigativa, gosta muito de estudar a palavra, ele descobriu a questão da Trindade, né, coisa que também nós já sabemos, e ele teve esse confronto, e ele terminou saindo da igreja, né? Mas veja só como são as coisas, meus irmãos. Ele passou um tempo, inclusive, conosco, né, frequentando o grupo conosco, mas sempre foi uma pessoa que gostava de investigar, estudar e sempre perguntando coisas e coisas. Olha, tem certas perguntas que surgem em nossa mente acerca da palavra, meus irmãos, acerca das histórias bíblicas, que nós não temos a resposta, né? Um dia tudo ficará claro em nossa mente. Um dia tudo se clarear. Mas, de tanto ele perguntar, infelizmente, hoje ele está fora do Evangelho, né? A última vez que eu conversei com ele, ele disse, não, João, eu não confio mais, não acredito mais. Eu disse, mas, meu irmão, como é que pode? Ou seja, ele conheceu o Evangelho através de um milagre, né? Outros conhecem o Evangelho, conhecem o Messias, através de um estudo bíblico acurado, né? Começa ali a investigar, a estudar a palavra, tal, para ter ali a sua fé firme, né? É o caso aqui, talvez aqui do Teófilo, né? Ele teve conhecimento da história de Jesus, Lucas foi atrás, fez aquele estudo bíblico ali da vida de Jesus e transmitiu ao Teófilo, né? E outros têm ali, se convertem, porque tem um coração aberto para a palavra, um coração aberto para Cristo, né? E tem aquele desejo espiritual de conhecer o Evangelho. E começa agora a ler a Bíblia, né? E se empenha nisso aí, né? Eu me lembro que quando eu comecei mesmo a conhecer o Evangelho, eu vivia como era um católico, né? Então eu tinha a minha vida um católico não praticante, né? E bebia, aquele negócio todo. E quando eu estava com a pessoa, né? Eu estava inclusive noivo dessa pessoa, né? E conversando com um irmão nosso, né? Da igreja, eu conversando sobre a Bíblia e tal, eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, né? E eu fiz uma pergunta a eles, meu irmão, eu só não entendo porque Jesus, à cruz do Calvário, disse, meu Deus, por que tu me desamparaste, né? Se ele era filho de Deus, se ele era Deus, né? Na minha compreensão naquela época, se ele era Deus, por que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste, né? Aí ele disse, não, João, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo bíblico, né? Vamos fazer um estudo bíblico, porque aí a gente vai compreender essa aí e outras perguntas, né? Responder essa e outras perguntas. E na época a pessoa que estava comigo, minha noiva, né? Disse, não, vamos fazer sim. Eu disse, não, rapaz, vamos deixar isso para lá, tá, não vamos fazer isso não. E ela insistiu, então nós terminamos fazendo o estudo, né? E é interessante que, no decorrer dos estudos, eu fui me dedicando e conhecendo mais a palavra e abrindo meu coração mais para a palavra, e ela, infelizmente, foi fechando o coração. Ao ponto de, com o passar do tempo, a gente estudando, aí eu comecei a ler também o livro do Apocalipse, outras coisas mais, que é aqueles estudos que nós já conhecemos, né? E o primeiro estudo que eu fiz foi aquele Verdade, Encontro com a Vida, né? Que era um estudo antigo da igreja, né? Bem, o fato é o seguinte, que no decorrer do estudo, eu me dediquei mais, procurei conhecer mais, e ela fechou o coração. Eu abri o coração e ela fechou o coração. No início eu não queria, ela queria, mas você vê como trabalha, né? Como o Espírito de Deus trabalha, meus irmãos. Mas assim é o Evangelho, né? Uns vêm por um milagre que acontece na vida, outros vêm por um estudo bíblico, outros vêm simplesmente sem muito interesse, mas de repente o Espírito Santo trabalha na vida dele. E assim, meus irmãos, nós podemos ver aqui esse relato, esse prefácio de Lucas para Teófilo, né? Tem um ex-ateu muito conhecido, Anthony Flew, né? Anthony Flew, ou Flew, né? Ele já faleceu em 2010, né? Com seus 87 anos, né? E ele era conhecido entre os ateus como o pai dos ateus, né? E diz que lá em seu livro, né, quando ele se converteu ao cristianismo, acreditando no Deus, né, ele deixou um livro escrito Há um Deus, né, o seu livro Há
um Deus, né? Onde ele afirmava ali que a religião, né, o cristianismo, tem realmente, claramente, merece ser honrada e respeitada, né? Ele começou a ver ali a teoria, a questão da Big Bang, toda aquela ciência ali, e ele viu que não, por trás de tudo aquilo ali tem de existir um Deus, né? Veja só, como Deus trabalhou um caso desse ateu, né? Trazendo ele, mostrando a coisa que ele tinha conhecimento, que era a astronomia, e mostrou através daquilo ali que existia um Deus, e ele realmente se converteu. Tem outras histórias de outros ateus, né? Outro aqui que é Joyce McDowell, né? Ele começou a investigar as evidências da ressurreição. Que coisa, né? E aí, nessa investigação, que no início foi uma pura brincadeira na universidade, ele como professor, mas essa investigação deu o quê? Ele se converteu ao cristianismo e acreditando na ressurreição de Cristo, né? E assim, meus irmãos, muitos vão se convertendo ao evangelho, né? O meu desejo hoje é que a nossa fé nas Escrituras e no Cristo ressurreto, no Messias, estejam sempre baseadas em experiências espirituais, né, que todos nós já tivemos, como foi relatado agora há pouco através do nosso irmão, né, que teve ali, orou e sentiu ali a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Que a nossa maior base seja baseada, a nossa maior fé seja baseada nessa experiência com o Messias, e não apenas no conhecimento teórico, né? É importante, claro que é, mas nada substitui o nosso momento de oração, o nosso momento onde a gente tem aquele encontro particular e pessoal com Cristo. Porque, meus irmãos, vou dizer uma coisa: você pode no futuro se deparar com uma pessoa muito conhecedora e um ateu ou uma pessoa de um conhecimento muito grande e questionar você sobre determinados pontos, né? E você pode chegar a dizer, olha, eu não tenho resposta para essas tuas perguntas, né? Mas o que eu sei é o seguinte: eu ontem conversei com Jesus e ele me respondeu. Então, essa experiência pessoal com Cristo não substitui nada, conhecimento nenhum, meus irmãos. Então, esse é o meu desejo, que tenhamos esse encontro cada dia, né, com o nosso Senhor, e essa experiência seja única, né, pessoal, que cada um de nós já teve, e espero que tenhamos muitas e muitas vezes, fortalecendo a nossa fé, né? O Teófilo teve a sua fé fortalecida através do exame acurado do Lucas, né? Mas que nossa fé esteja também baseada desta forma, né? É importante, é lógico, mas acima de tudo, com a nossa experiência através de nossas orações em comunhão com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, meus amados. Amém. Pode orar, irmão João. Fazer oração? Sim. Ok. Então oremos. Santo e eterno Deus, louvado seja o Senhor por tudo, e já agradecidos por tua graça e a tua grande misericórdia, pedimos a ti que a cada dia, Pai Santo, teu Santo Espírito repouse sobre as nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações, nos levando aos teus pés, a tua palavra, mas em especial aos teus pés para o encontro pessoal e único com o Senhor. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.